agora nós vamos ver a separação de misturas heterogêneas, ou seja, aquelas misturas que têm duas ou mais fases, como a gente já falou nos slides anteriores. Então, um experimento de química que a gente pode fazer na nossa casa, um tipo de separação, é a catação. Então, a gente faz de uma forma bem fácil em casa, utilizando como, né? Utilizando o quê? A gente pega um saco de feijão, um saco de arroz, coloca em cima de uma bancada e começa a fazer a separação manualmente, catando, né, os grãos que estão bons daqueles grãos que não estão tão bons e separando também aquelas pedrinhas que vêm junto com os grãos dentro do saco. Então, ele é uma forma bem simples, né, de fazer, que eu acabei de falar, manualmente, como está mostrando aqui na figura. E a gente separa essas impurezas, pequenas pedras dos grãos e também aqueles grãos que não estão tão bons, a gente consegue separar. Então a gente consegue fazer a catação na nossa casa, um experimento fácil, tá? Fica a dica aqui da professora, quem quiser realizar. Outro tipo de separação é a peneiração, só que essa é mais difícil de fazer em casa, por quê? Porque depende de peneiras, ou seja, né? Como é que acontece ela? Separa os componentes dessas misturas que apresentam partículas sólidas de diferentes tamanhos. Então, grãos maiores de grãos menores vão ser separados utilizando o quê? Essa peneira. Por quê, né? A peneira apresenta furos de diferentes tamanhos. Então, os grãos maiores vão ser separados dos grãos menores, ou seja, os grãos menores conseguem passar pela peneira, os grãos maiores vão ficar retidos. Só que para isso a gente tem que ter várias peneiras para a gente conseguir separar diversos tipos de grãos. Então, por isso que eu acho que é mais difícil de ter vários tipos de peneiras dentro de casa para fazer esse experimento, tá? Então, é uma técnica muito simples também. A filtração, com certeza, alguém na casa de vocês deve tomar café, ou até mesmo vocês. Então, o café é um tipo de filtração. Por quê? Utiliza um filtro para separar os elementos sólidos dos líquidos. Como que acontece no caso do café? Eu pego o coador de café, né? Coloco aqui na minha cafeteira e aqui nesse coador vai acontecer o quê? Ele vai reter as partículas sólidas do café. Então, um tipo de filtração. Além disso, um outro exemplo, não está aqui, que eu coloquei não, na figura, mas eu vou explicar. É o aspirador de pó. Quem tiver aspirador de pó, né, percebe que o aspirador vai filtrar a poeira existente no ar que é aspirado. Se a gente abrir, dentro tem um filtro e nesse filtro vai estar a poeira que foi aspirada, ou seja, é um tipo de filtração. Então, a gente consegue perceber, né, que essa técnica a gente consegue ver na nossa casa, fazendo café e aspirando a nossa casa a partir do aspirador de pó, tá bom? A decantação também é possível realizar em casa se alguém conseguir arrumar uma água barrenta, né? Então, assim, se alguém morar em casa, se tiver um solo, né, com barro e misturar com água, a gente pega, né, essa parte, né, essa água barrenta e coloca em um recipiente e espera alguns minutos, uns 20 a 30 minutos. Deixa essa água em repouso e vai perceber o quê? Que depois de 20, 30 minutos, o barro, ele vai para o fundo do recipiente e a água vai ficar na parte de cima. Ou seja, o que aconteceu, né? O que acontece nesse tipo de processo, dessa técnica? Consiste em deixar essa mistura, né? Essa água barrenta em repouso, para que por meio da ação da gravidade, os componentes sólidos da mistura se acumulem no fundo do recipiente, que nesse caso aqui foi o barro. Então, quando acontece isso, né, a gente chama que a gente fez um processo de separação. Qual é o nome dessa separação, né? Qual é o nome desse processo? É a chamada de decantação. Separei a água do barro.